Jovem Conservador de Direita. Podcast. O que é isso? Então, doutor, é guitarra humana, não conhece? Não, mas... hã? É um artista brasileiro que ele imita bem, bem guitarras. Ele imita melhor que eu. Mas o que é que eu ponho? Ponha lá. É genial, não é, doutor? Podemos começar o programa. Pronto, não, só queria mostrar isto. Não começa o programa, só favor. Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado tenho o Dr. Jovem Conservador de Direita, o próprio. Como está? Bem, obrigado. Um bocadinho menos bem depois de ouvir a guitarra humana, mas sim, vamos. Doutor, as pessoas não sabem o que é isso. Pois, e é assim, tantas coisas importantes para debater e abrimos um programa com guitarra humana? Não, abrimos o programa quando eu disse boas. Isso era fora do programa. Ah, ok. Sim. Então estou extremamente bem e pronto a debater as verdadeiras questões desta semana. Mas já que falámos do doutor guitarra humana, o doutor quer experimentar, fazer, ver se consegue. É que o doutor diz que é bom e tudo, se calhar não é bom nisso. Se eu quisesse era muito bom nisso. Ora, não quero. Tente. Foi excelente. Pronto, eu não vou dizer que foi mau, mas precisa de treinar um bocado. Não me apetece. Acho que foi extraordinário. Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor? É a medida do Dr. Rui Rio, excelente medida que ele apresentou, de oferecer 10 mil euros por criança. E o doutor acha isso bem? Subsidiar crianças? Eu acho bem, com algumas condicionantes. Doutor, já viu pessoas que começam a ter filhos por dinheiro? Por exemplo, 2 filhos já dá para comprar um carro decente. A questão aqui nem é essa, para mim. É para as famílias. 10 mil euros não é quase nada, pelo menos para comprar um carro de jeito. Ou 20 mil euros. Serve Sim. para... Lá está, se as pessoas não forem ambiciosas, ok, tem um Fiat Punto em segunda mão, ou um Seat Ibiza de tuning. Agora, o que é bom é na perspectiva de quem propõe esta medida. Eu não estava à espera disto do Dr. Rui Rio. Normalmente ele não é muito inovador, mas aqui pode ser. Pode ser se ele aceitar algumas condicionantes que eu tenho a apresentar para ele. Sim, porque dar 10 mil euros só por um filho, não, tem de haver contrapartidas, não é? Como é óbvio, senão era só um subsídiozinho. E isto, lá está, havia aqui uma transferência do Dr. Rui Rio. Já que temos o Dr. Francisco Assis do nosso lado, transferíamos mais tarde o Dr. Rui Rio para lá. Com esta medida, só faltava ele dizer que a Segurança Social é uma coisa extraordinária. Agora, se houver condicionantes, acho ótimo. Por exemplo, só os 10 mil euros não podia ser para todos os filhos. Devia ser para os filhos que aceitassem. Era uma espécie de patrocínio, em que as marcas, isto como é óbvio não era o Estado que ia dar, durante tanto tempo vivemos acima das nossas possibilidades, não, tinha de ser iniciativa privada. Era angariar, fazer uma ronda de investimento com as principais marcas do país e ver quem eram as marcas que queriam investir em filhos. E de repente poderem ter logo à nascença um porta-bandeira dessa marca. Ou seja, os pais vendiam o naming dos seus filhos às marcas à partida. Exatamente, e esses filhos não tinham cartão de cidadão. Por exemplo, o Pingo Doce comprava o nome do meio, chegava a uma maternidade e dizia: olha, eu quero comprar o nome do meio do seu filho. Lourenço, Pingo Doce, Mateus. Sim. Por exemplo. E o próprio cartão de cidadão era diferente. O que essa criança tinha para apresentar na escola era um poupa-mais individual. Vinha a cara dele, do cartão poupa-mais, e ele era... O Pingo Doce não lhe dava dinheiro sob forma de desconto em cartão. Exatamente. Não era um maço de 10 mil euros, não. Toma um cartão, vá ao Pingo Doce e tem direito a descontos. Como os programas de televisão. Sim, ok. Telefone para o 707, não sei quem, não sei o que mais, e receba não sei quanto em cartão. Tem Neste 10 caso, mil euros desde que gaste no Pingo Doce. Exatamente. Era um investimento da marca. Doutor, mas imagine que o Lourenço Pingo Doce depois crescia e era repetente e entrava na droga. Depois o Pingo Doce tinha uma pessoa, um criminoso, a dar mau nome à marca Pingo Doce, não é? Como é óbvio, essa criança seria sempre acompanhada pelos senhores do Pingo Doce. Era uma espécie de... Havia um mecenato, não só
Não é isto à balda, certo? Não é investir em crianças à balda. Existe um acompanhamento integral das crianças até entrarem no mercado de trabalho. Pois, porque para a marca Pingo Doce é bom que essa criança tenha sucesso, não é? Como é Ou óbvio. seja, o Pingo Doce é o padrinho, ou Exato. seja, dá o nome à criança, a padrinha à criança, mas é mesmo o padrinho literalmente. Por exemplo, se os pais morrerem, Pingo Doce, se calhar nos supermercados, pode ter quartos Sim. para crianças, para tomar conta delas. Claro, e neste caso o que acontece é as pessoas têm muita inveja dos ricos porque as suas famílias normalmente são superiores e conseguem oferecer melhores condições de educação, à partida geneticamente têm mais propensão para o sucesso. Neste caso o que estamos a fazer é uma espécie de solidariedade social para o sucesso, em que o Pingo Doce, vendo que há famílias que são pobres e más e pronto, não têm possibilidade de sucesso, apadrinham muitas vezes, se calhar, retirando os filhos aos pais para metê-los em colégios internos e para fazer o caminho de sucesso. Sim. Quais são os pais que não queriam isto? Sim, porque os pais até deviam ser obrigados a assinar um contrato, a comprometer-se com o Pingo Doce, Claro. que tratam a criança Pingo Doce como ela merece. E quem diz Pingo Doce diz Marlboro, por exemplo. Exatamente, por exemplo. Sim, o Ou SG Filtro. SG Filtro. Sim, uma criança chamada SG Filtro. Sim. José SG Filtro Silva. E a tabaqueira, de certeza, que não quer estar associada a crianças que não tenham sucesso na vida, não é? Como é óbvio. E porque ao dar o nome SG Filtro, ou Marlboro, ou Português Suave a uma criança, é como se essa criança fosse da família Marlboro. É um incentivo tremendo para que as marcas apostem na educação dela e no sucesso dela e que até ajudem os pais. Ou seja, até podem ganhar em cartão. Por exemplo, no caso do Marlboro, era para os pais, podiam ser pagar o naming da criança em volumes de tabaco, não é? Sim. Mas é mais do que isso. Porque mais tarde é um investimento a longo prazo. É um investimento maravilhoso. E isto pode mudar também toda a indústria das maternidades. Vamos imaginar, estão a fechar maternidades, etc. Há aí um problema. Não. Podemos fazer maternidades low cost, por exemplo, dentro dos shoppings. Há tantas lojas a fecharem dentro dos shoppings. De repente, se tivéssemos lá 2 lojas dedicadas a uma maternidade, em que eram 2 lojas para a maternidade e abríamos uma ao lado de leilão, em que nasciam os bebés ali naquela maternidade, ficavam lá em exposição, na montra, e depois as próprias marcas que estão dentro do shopping iam ver qual era que era o bebé que lhes interessava e iam a leilão dizer: eu quero patrocinar este bebé. Por exemplo, as bebés mais bonitas ficavam logo para a Zara, não é? Para a Bershka. Ou para a Intimissimi. Ou para a Intimissimi. Sim. E aqueles bebés mais bem cheirosos iam para a Sephora. Exato, ou para Perfumes e Para Companhia. Perfumes e Companhia. Aqueles os mais gordinhos Sim. podiam ser para o Continente. Sim, ou para o Burger King. Ou para o Burger King, sim. Assim, aqueles mais cheinhos, mais... Sim, os gordos mesmo, gordos, não é? sim. Ou então os gordos, uma forma de ajudar gordos, podiam ir para uma marca de preservativos, que era o efeito dissuasor, no sentido de, se eu procriar, em princípio, vou gerar mais gordos, e as pessoas pensam: ok, se eu for gordo, se calhar é melhor usar um preservativo. E então ele chamava-se, sei lá, José Durex Ferreira. E os gordos: ok, este convém não gerar mais. Por outro lado, podia até minimizar o efeito bullying sobre estes gordos, porque eles tinham sempre um stash de preservativos para oferecer aos populares no liceu, para não haver gravidezes indesejadas. Isso podia estar tabelada. Uma marca que quisesse o primeiro nome era o mais caro, não é? Claro. O último nome, o nome de família também, e o nome do meio era uma coisa mais acessível Sim. para as marcas, porque também são muitos bebés a nascer por ano e as marcas não têm dinheiro para isso. Se essa medida se vulgarizasse, podia ter o efeito de as crianças que não fossem patrocinadas serem consideradas crianças de marca branca. Sim. E não terem tanto valor na escola, nem tanto prestígio, não é? Porque os outros colegas diziam que tinha o Marlboro, tinha a Zara, tinha a JB, tinha Claro. o William Lawson's, e gozavam com a criança que fosse só Silva ou só Ferreira, não é? Sim.
Porque era marca branca, não tinha nenhuma empresa a patrociná-la e a investir no sucesso dela. E isso era também um abre-olhos para os pais de saberem que têm todo o interesse e ganhariam muito mais se conseguissem logo ter uma marca. Pense nos Fórmula 1. Sem Sim. marcas eles não são nada, certo? Claro. São só carros esquisitos. Esses 6 mil euros têm de ter contrapartidas. Eu nem quero acreditar que o Dr. Rui Rio sequer sugerisse dar dinheiro do Estado diretamente aos pais Esbanjar. só por bebés subsidiados, não é? O mínimo dos mínimos era, por exemplo, exigir que os bebés tivessem nomes que lhes garantissem sucesso. Por exemplo, nomes de pessoas do PSD. Por exemplo, um bebé chamado Paulo Rangel, Sim. à partida, tem mais sucesso que um bebé chamado Márcio, não é? Como é óbvio. O Como é Estado óbvio. não pode financiar pais que deem o nome de Márcio, ou Ou Lucas. ou Lucas, Sim, como é às óbvio. crianças, não é? Fábio. Fábio, não pode. O Estado não pode incentivar isto. Dizer, Algum dia um Fábio ia chegar a deputado da nação. Claro que não. Dizer, tem aqui 10 mil euros para lhe dar pelo seu filho, como é que lhe vai chamar Fábio? Não, vai-lhe chamar Paulo Rangel, Ou o Ruben, não é? Ruben, ou... Ninguém vai. Percebe isto? Ai, agora vem aí a chanceler alemã para reunir com o primeiro-ministro Ruben. Pelo amor de Deus. Impossível, acho que a própria chanceler Ganha Merkel, vergonha. a própria doutora Merkel se recusava, não é? Claro. Ou vamos reunir com a ministra do Ambiente, Chiara. Pelo amor de Deus, não é? Não, vamos brincar com coisas sérias. Estamos Sim, a falar da imagem do país. Claro, a doutora Merkel, se dissessem que ia reunir com a ministra Chiara, ela dizia, mas que isto é uma visita de Estado ou é uma ida à discoteca Bicâncil? Pois é isso. Ou ao Pachá. Ou ao Pachá, da Ofir? Não quero reunir com bailarinas do Pachá. E, portanto, acho que isto é muito importante. Então, medidas com condicionantes. Os 10 mil euros patrocinados por marcas e, sobretudo, os pais terem a consciência de atribuírem nomes aos filhos de jeito. Têm vários. Aníbal, Paulo Rangel, Salvador, Lourenço. Nomes de jeito. Constança, Leonora. E, como é óbvio, nomes proibidos. Há tantos nomes proibidos. Certo? Nomes de sucesso proibidos. Chiara. Yara. Ó doutor, o que é que acha do nome... Márcia. O que é que o doutor acha do nome Urraca para menina? Acho um bom nome. É o nome que está em desuso, não é? Desde a dona Urraca. Sim, eu não sei que mal é. É assim, parece que é quase como o nome Adolfo, não é? Está proibido Sim. para meninos por causa de... Há um Adolfo que fez mal durante o século XX. Sim. Agora, há que ter nomes riscados para pessoas de baixo nível. Ou seja, temos de ter nomes certos para o sucesso. Nomes de empreendedores. Exatamente. Eu acho que uma medida excelente para a economia do país era nós irmos para as maternidades recomendar nomes aos pais. Porque fala-se de quebrar o ciclo de pobreza. Não é? Se uma família pobre dá o nome de Márcio ao filho, ou Fábio, está a condicionar o sucesso dele à partida. A forma de quebrar o ciclo de pobreza é trocar os Fábios por Lourenços. Por exemplo, tirando o Dr. Fábio Júnior, conhece algum Fábio de sucesso? Ao Dr. Fábio Coentrão. Por exemplo, mas lá está, sucesso relativo, é um jogador do desporto de futebol, se não me engano, e usa o cabelo descolorado. Se ele não tivesse jeito para o desporto de futebol, teria jeito para descolorar o cabelo, mas muito provavelmente o máximo que ele podia almejar era ser respeitado no bairro dele por ter o Seat Ibiza mais quitado. Faço-me entender? Sim. Não é orgulhoso da parte dele, é ele dizer que tem um carro parecido com um dos filmes da Velocidade Furiosa e ficava por aí. Depois voltava para o Luxemburgo para trabalhar numa empreitada de um primo que está lá há 20 anos, certo? A construir uma ponte ou moradias de luxo para outras pessoas de sucesso, que não se chamam Fábio, mas pouco mais do que isso. E não é isso que nós queremos para os Fábios. Sim, e as crianças não têm culpa que os pais deem esses nomes, não é? Sim, não têm culpa se as nenhuma. marcas intervierem em trocar, não, o seu Fábio vai se chamar Marlboro. Marlboro, Aníbal. Tudo bem. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar esta semana? Vender bolos a homossexuais. Mas isso é algo que acontece? As pessoas venderem bolos a homossexuais? Pelos vistos. E os Estados Unidos, mais particularmente o Estado do Colorado, o Supremo Tribunal, decidiu a favor de um pasteleiro que se recusava a vender bolos para casamentos homossexuais. Claro, um homem não deve ser obrigado a vender bolos para casamentos para os quais
não concorda. E quem diz bolos, atenção, há pessoas que se recusam a atender ciganos, não é? Metem os sapos à porta porque se recusam. E está tudo bem. Portanto, se está tudo bem não vender a ciganos, tem de estar tudo bem não vender bolos homossexuais. Mas porquê que isso teve de ir a tribunal? Que raio de homossexual é que queria um bolo confeccionado por um homofóbico? Pois não se percebe isto. E sobretudo, Queriam obrigar o homem a fazer bolos em forma de pénis, era? e acho que quando se entra para a homossexualidade, primeiro é obrigatório estar fit, certo? E estar fit é cortar nos bolos. Portanto, eles estão a reclamar o facto de não poderem comprar bolos quando eles já não compram bolos porque vão ao ginásio e depilam-se, certo? E andam sempre todos nus e precisam de estar bem. Claro. Não me parece que esse pasteleiro fizesse bolos a partir de stevia, não é? Ou stevia ou quinoa. Sim. Não se percebe isto. E depois tem outra questão. Isto pode ser um pasteleiro, o que me parece que é, orgulhoso do seu trabalho. Ponto número 1. E, sobretudo, ele deve ser orgulhoso da massa que faz, da qualidade do bolo esponjoso, até umidozinho. Do creme. Do creme. Muito provavelmente, o que acontece, os homossexuais não vão comer o bolo. Eles não comem bolos. Portanto, vão fazer o quê aos bolos? Vão se barrar com eles. Certo? Pois. Para andarem todos a dizer uns aos outros: ai, estás muito docinho, e agora vou-te tirar o docinho em ti para comer o salgadinho do teu suor. Percebe isto? Não faz sentido. Não faz sentido isto. E, portanto, um pasteleiro orgulhoso quer que as pessoas comam o bolo. Não é que o lambam do corpo das pessoas. Pois, anda um homem a tirar um curso superior de pasteleiro para depois o seu bolo ser usado para barrar o pénis de um homossexual e para outro homossexual ir lá com a boca lambê-lo. O bolo é para ser comido a partir de um prato com faca e garfo ou colher. Claro. Não é para ser comido a partir da parte do corpo de um homem, não é? Como é óbvio. E um pasteleiro tem de passar por muitas cadeiras. Uma delas é fazer manteiga. Manteiga, sim, é para barrar, mas isso é só uma parte do curso. Agora, acabar o curso inteiro, saber fazer bolo, para o próprio bolo ser para barrar como a manteiga, lá está num pénis, não é justo para o pasteleiro. É menorizar o trabalho do pasteleiro. E depois tem outra. Há outra cadeira dos pasteleiros que é fazer figuras humanas em maçapão. Os pasteleiros que atingem nível máximo, fazer figuras em maçapão é, por exemplo, fazer a noiva. Com o vestido e com todas as nuances dos véus e as grinaldas e essas tretas todas. Ora, a partir do momento que um homossexual chega a uma loja e diz: olhe, ponha-me aí no topo do bolo as figuras humanas, ele pensa: vou fazer uma noiva, e ele diz: não, são 2 homens de fato. Isto é triste. É como estar a pedir ao Dr. Leonardo da Vinci para fazer um círculo num quadro. Doutor, mas eu estava a pensar ir à pastelaria mandar fazer um bolo para celebrar os meus 2 anos de estágio consigo e que era a minha imagem em cima do bolo e a sua imagem, os 2 abraçados. E eu agora tenho medo que me recusem isso por achar que é um bolo homossexual. Quando é só um bolo profissional. Celebração de relação profissional. Profissional, salvo seja que você não recebe nada. Portanto, é só um bolo de estágio. Sim. Portanto, e profissional, atribuir-lhe assim o termo profissional era já estar a promovê-lo. Não é o caso. Aí o que pode fazer é colocar-me a mim no topo do bolo e assim, por baixo do género de boca aberta, na camada de baixo, em que eu estou a abrir o fato e a lançar-lhe, sei lá, eles podem fazer um creme e eu estou a jorrar esse creme, pode ser bem amarelado, e você está de boca aberta a receber o creme, como quem diz: estou a assimilar todo o conhecimento que o doutor está a jorrar sobre mim. Pronto, eu vou propor isso ao pasteleiro. Espero que ele não interprete isso de outra forma que não essa, não é? Porque Só pode interpretar desta forma. Sim, mas às vezes há pessoas maldosas que podem... É perigoso. E, portanto, estou solidário para com todos os pasteleiros profissionais e que estudaram tanto e que não querem vender bolos a homossexuais porque os homossexuais não sabem apreciar a verdadeira arte pasteleira. Recomendação cultural. Ou outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural esta semana? Para quem tem tempo livre, denunciar páginas do Facebook. Como lhe fizeram assim? Sim, esta semana há um avanço na denúncia que foi feita e no fecho da página de Facebook no final do ano passado, em que fui contactado por uma das pessoas que denunciaram a página. Vamos encenar a troca de mensagens? Sim, vamos a isso. Seguiu? Okay, Você faz de
pessoa ressabiada e que tem tempo livre e que acha que sabe mais do que eu. Pronto, então eu vou entrar na personagem, ok? Uma coisa é ironia, outra bem diferente é falta de respeito. Uma vez que de direita não têm nada, devem colocar um esclarecimento em destaque para evitar confusões. Ou isso ou mudar de nome. Sugiro, jovem idiota de esquerda. Está a referir-se a que falta de respeito em concreto? Fazerem-se passar por partidários da direita sem necessário disclaimer. Não vejo nenhum disclaimer no seu perfil a anunciar que é estúpido. Pois, o problema é que há leis. E caso insistem em não as respeitar, vamos tomar medidas. Quem? O senhor e as suas múltiplas personalidades? A vossa memória é curta. Peguem lá este link com uma notícia da eliminação da página de Facebook do Jovem Conservador de Direita. Então é o senhor uma das pessoas a quem tenho de agradecer pelos convites que tenho recebido nos últimos tempos. Correu-vos bem? Essa de andarem a denunciar pessoas só porque não concordam com o que dizem. Olha, uma coisa é o que dizem, outra é a forma como fazem sob que identidade. Pensei que, apesar do vosso manifesto atraso cognitivo, tivessem compreendido o que escrevi. É preciso ser-se desclassificado para confundir humor com infâmia. Olha, já que é tão brilhante, recomendo que proponha à Assembleia da República que discuta um projeto de lei que regule e especifique claramente essa distinção entre humor e infâmia. Até isso acontecer, permita-me que não leve a sério as ameaças de um perfil falso que claramente convive mal com a democracia. E foi esta conversa que o doutor teve com a pessoa que o denunciou. Sim, eu não gosto de o dizer, há muitas pessoas que o dizem, que eu tenho muitas semelhanças com o Dr. Jesus Cristo e eu tenho todo o gosto em dialogar com inimigos. E portanto... Aliás, o doutor até é superior ao doutor Jesus Cristo em alguns pontos, porque enquanto o doutor Jesus Cristo foi crucificado e ao terceiro dia ascendeu ao céu, para não ter de lidar mais com isto, já estava farto de o crucificarem, de o tratarem mal, não lhe darem valor, o doutor ficou aqui e continua a dar conversa às pessoas que denunciaram a sua página, não é? Não gosto de falar de mim com esse tom de superioridade em relação ao Dr. Jesus Cristo, mas há muitas pessoas efetivamente que o fazem e que o dizem e eu não as vou contrariar, porque respeito a opinião dessas pessoas. Nesse sentido, sim, é verdade. Em termos económicos, ultrapassei o Dr. Jesus há muito tempo. O Dr. Jesus não tem nenhum MBA, nunca fez um workshop numa business school. Sim, nunca tirou Portugal da bancarrota. Por exemplo. Não sabe o que é viver sob um regime socialista, certo? Sim. Supostamente, o Império Romano superior, condições muito melhores do que viver sob um governo do engenheiro José Sócrates. Muito, muito, muito melhor. Pôncio Pilatos, muito melhor líder do que o engenheiro Sócrates, correto? Sem dúvida. E nesse sentido, eu acho que, sim, vivia em condições muito mais adversas e, sobretudo, resolvias não me dando ao trabalho de morrer, certo? Sim. E já vivo fora de casa do meu pai há muito tempo, porque tenho independência económica. Sim, e o doutor Jesus tinha essa vantagem, não é? Ele podia dizer que era filho de Deus. Sim. Isso abre logo portas. Como é óbvio. E o doutor não é filho de Deus. Eu não quero desvalorizar o seu pai, mas não é Deus. Que eu Sim. saiba. Que eu saiba. Sim, sim. É claro que Deus nunca abriu empresas também, certo? Meu pai sim. Sim. E apesar do doutor ter sido concebido no dia 13 de maio, É verdade. É verdade. quando a sua mãe chegou a casa, depois de ter estado na procissão das velas, a segurar uma vela e sentir-se inspirada para praticar sexo não pecaminoso com o seu pai e concebê-lo, não é? Porque lá a cera da vela a escorrer para a mão dela, não é? Sim, não vamos falar sobre isso. Está bem? Não vamos falar mais sobre isso, acerca de como a minha mãe foi projetada pelo meu pai, ok? Sim, foi o seu pai, mas foi Deus que a inspirou É. a ir procurar o sêmen do seu pai. Sim. Mas voltamos à denúncia do Facebook. Pode ser? Eu queria exultar todas as pessoas que têm tempo livre e que são estúpidas para não perceberem as boas mensagens para denunciar tudo o que não concordam. Tudo! Sempre que se sentirem mal, denunciem. Porque é preferível denunciar uma página de Facebook. Porque normalmente as pessoas estúpidas fazem o quê? Ou denunciam páginas de Facebook ou votam na esquerda. Se denunciarem páginas de Facebook e não votarem, é ótimo para nós. Portanto, enquanto denunciarem nas redes sociais, não saem à rua para votar em coisas também igualmente estúpidas. O doutor quer recomendar alguma página para censurar? Olha, eu denunciaria Bocage 2.0,
esse escardalho que vive na margem sul, na península de Setúbal, ou Pets Collective, porque é só vídeos de gatinhos e cães que muito engraçados, que vão buscar coisas e tropeçam e tudo mais, e baixam a produtividade de muitas empresas em horário de trabalho. Também denunciava essa página. Sim, denunciado. Há uma que eu dessas de animais que eu curto muito, de Dodo. Acho que as pessoas também a podem denunciar, porque tem cães muito fofinhos. Sim. E cães que foram... E gatinhos que apareceram nas ruas, todos cheios de lixo, quase a morrerem. Sim. E são salvos por pessoas. E depois as pessoas veem esses vídeos e ficam a chorar de emoção. Isso não é bom para a produtividade. Tudo o que baixa a produtividade, para mim, é denunciar. Muito bem, temos o episódio. Se quer uma mensagem, queria dar um conselho às pessoas, se o doutor me permitisse. Que é qual? Queria aconselhar as pessoas a serem felizes. Pois não lhe permito que diga isso. Doutor, mas Não lhe permito. O episódio fica por aqui. Está bem? a felicidade é bem importante. Sim, mas não vai dizer isso no meu programa, ok? Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.